sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Marcos Góes Sapão. Na aula anterior nós falamos sobre a membrana plasmática, é o revestimento da célula. Agora nós vamos falar o que tem dentro da célula, que seria o citoplasma e futuramente o núcleo. Hoje a aula é especificamente sobre citoplasma. O citoplasma ele é formado pela parte gelatinosa, que é chamado de hialoplasma. Olha que nome lindo para o filho de vocês. Nesse hialoplasma eu tenho a parte gelatinosa. Então dentro dele ficam as organelas. E eu acho interessante você que vai fazer o Enem, prestar atenção, fazer uma tabela com as organelas e as principais funções dela. Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai trabalhar as organelas citoplasmáticas. A primeira organela é a mitocôndria, que tem como função a respiração celular. Então, o que acontece? Quando a gente tem dentro da nossa célula a mitocôndria, ela é responsável pela respiração celular e produção de energia. Essa energia é o ATP. Então, o que eu preciso entender sobre isso? As três fases que compõem a respiração celular, que é a aula posterior, tá certo? A aula 5. A mitocôndria, ela é responsável pela respiração celular. Então, o que eu tenho que prestar atenção? Cair muito a questão do DNA ter um DNA próprio, assim como o cloroplasto, que tem como função a fotossíntese. Então essas duas organelas, mitocôndria e cloroplastos, elas têm uma importância muito grande. Primeiro, mitocôndria, respiração celular, e cloroplasto, fotossíntese. E ambas possuem DNA próprio. Esse processo chama muita atenção, é chamado de endossimbiose. Estuda. Ela já caiu no Enem e eu prefiro que você estude novamente. Uma célula pediu para morar com a outra em que ambas se favoreciam. Tá? Então não esqueçam disso. DNA encontrado dentro da mitocôndria e do cloroplasto. A próxima organela que a gente vai comentar são os ribossomos. O que é a organela ribossomo? São pequenos grânulos responsáveis pela síntese de proteína. Então é fundamental hoje a gente saber que todo ser vivo produz proteína. E quem que realiza isso? Os ribossomos. Os ribossomos são presentes até como a única organela presente no reino Monera. Então as bactérias também possuem ribossomos. A quarta organela que a gente vai trabalhar é o centríolo. O que é o centríolo? São 27 microtúbulos próximo do núcleo que auxilia na divisão celular. E quais são as duas divisões? Mitose e meiose. Não esqueçam isso. Se ele pedir para trabalhar com divisão celular e qual organela envolvida, pode marcar centríolos. Além disso, os centríolos têm função de produzir cílios e flagelos. Okay? O retículo endoplasmático, eu tenho dois. Qual a diferença de um para o outro? No retículo endoplasmático granular ou rugoso, eu tenho a presença dos ribossomos. Então já sei, se são ribossomos, está relacionado com síntese de proteína. Então o retículo endoplasmático rugoso ou granular, que tem ribossomos, ele vai produzir e distribuir essas proteínas pela célula. Já o retículo endoplasmático agranular, lembra, o A nega, então não possui ribossomos. Ele é chamado de agranular ou liso. Então, o que ele vai fazer? Ele deixa proteínas de lado e produz, por exemplo, a testosterona, um hormônio, né? Então, relacionado com lipídios. O complexo de Golgi, que já caiu também no Enem, são pequenos sáculos. Quando eu vou ao supermercado, o que eu faço? Eu compro as coisas e tenho que levar em algum lugar. Então, aonde eu armazeno isso aí? Eu armazeno dentro de bolsas. As bolsas são, para a gente da biologia, o complexo de Golgi. São sáculos que armazenam e, quando eu preciso, secretam substância. Os peroxissomos, o que são os peroxissomos? São organelas muito importantes, porque elas quebram, principalmente, uma substância muito tóxica no nosso corpo, que é a água oxigenada. Então, ele quebra a água oxigenada em oxigênio e água. E você tem o vacúolo de suco celular. O que é o vacúolo de suco celular? É uma bolsa também, um saco, que ele fica dentro de células vegetais, que armazenam substância e tem a ver também com pressão osmótica. Então, o que eu prefiro que vocês façam? Construam exercícios. Nós vamos comentar agora um exercício, uma questão que caiu no Enem sobre organelas, e não deixem.
se vocês puderem sempre revisar, né? Lembre que é um assunto do primeiro ano, que você teoricamente passa para o segundo, passa para o terceiro e você tem que revisar, porque organela sempre está caindo no Enem. Então, que Deus abençoe vocês, respeitem o isolamento que nós estamos tendo agora, né? O coronavírus está presente aí, mas eu sei que isso tudo vai passar. E passando, lá no futuro nós teremos sucesso. Que Deus abençoe todos vocês, um abraço enorme de sapão. Meus tutuquinhos, vamos fazer o seguinte, eu vou passar para vocês uma questão do Enem 2014. Vou dar 2 minutos para que vocês respondam e depois nós fazemos o comentário juntos. Enem 2014. Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucariotas, assim como os cloroplastos. Vírgula, só um minuto. Nesse momento, lembre da teoria da endossimbiose. Lembra que aí células foram para dentro de outras células com material, um DNA próprio. Continuando, teriam sido originados de procariontes ancestrais que foram incorporados por células mais complexas. Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria é qual é a ênfase que você tem que dar? Que existe a teoria da endossimbiose, que existe um DNA próprio. A. Capacidade de produzir moléculas de ATP, a mitocôndria faz isso. B. Presença de parede celular, só quem tem parede celular seria a célula vegetal. C. Presença de membranas envolvendo e separando a matriz mitocondrial do citoplasma. Todas as organelas têm membrana que se separam do citoplasma. D. Capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio, semelhante ao bacteriano. Então, nesse caso aqui, nós temos a D dando força à teoria. Então, a resposta dessa questão é a letra D. A letra E, presença de um sistema enzimático eficiente, as reações químicas, metabolismo aeróbio. É uma função da própria organela. Então, está aqui o comentário, resposta à letra D.